Oi pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Brian. Eu sou um dos coordenadores do Núcleo Estudantil Ágora. E seguindo essas semanas que nós temos falado um pouco do que foi o século XIX e a Revolução Industrial, hoje nós vamos falar um pouco do que foi a Primavera dos Povos. A Primavera dos Povos foi uma revolução organizada pelo proletariado que foi amplamente aderida em diversos países europeus, mas também até no Brasil, como a gente vai ver posteriormente. Ela foi a revolução mais ampla e, ao mesmo tempo, a menos bem-sucedida de todas as revoluções que foram organizadas pelo proletariado. A gente vai explicar um pouquinho mais também mais para frente. O texto que eu utilizei como base para esse vídeo foi o clássico, né? Que é o texto A Primavera dos Povos, do livro Era do Capital, que é do Eric Hobsbawm. Então, primeiramente, eu queria falar um pouco do conceito de primavera. Por que esse nome, Primavera dos Povos? É, primavera vai muito em conta do ciclo das estações mesmo, né? A gente tem a primavera como uma estação que tem o desabrochar das flores, o ressurgimento, o florescer da natureza. E, enfim, o verão seria a estação onde eles atingem o ápice, né? E o inverno, o outono é quando começa o declínio, e o inverno seria quando tudo morresse, né? E aí, na primavera, iniciaria um novo ciclo onde tudo começaria. Então, essa questão da primavera vai muito em função disso. E aí, quando a gente utiliza primavera dos povos, povos vem, a gente está falando da classe mais baixa, a classe operária. Então, primavera dos povos é o florescer, é o desabrochar de um novo momento, de movimentos que antes não tinham acontecido e, e que eles poderiam e conseguem, de certa forma, mudar a sociedade naquele momento. Os ideais burgueses conseguem derrubar o absolutismo. Então a gente volta um pouquinho, né? A primavera foi em 1848, a Primavera dos Povos, mas a gente volta um pouquinho para 1789, mais precisamente, que é quando acontece a Revolução Francesa, né? Então nós temos naquele momento na França a monarquia absolutista como sistema político vigente, né? com com os reis, a igreja apoiando também, né? A igreja legitimando o poder dos reis, dizendo que é o poder dado por Deus, então a igreja ajuda muito a legitimar aquilo, e nós temos naquele momento a burguesia surgindo e se juntando já com o povo, e eles conseguem, com essa transformação, e conseguem derrubar aquele sistema, conseguem derrubar tudo aquilo. É, Tem aquela questão do Luís XVI, que era o rei, né, que perde a cabeça, é guilhotinado. Ah, então, a partir daquele momento, nada mais seria igual. Mas a ideia ainda de absolutismo, ela demora um pouco para sair daquele contexto, que a gente vai ver um pouco mais à frente. Durante o século XIX, houveram três ondas revolucionárias, né? Em 1820, tem a de Portugal, que é conhecida como Revolução do Porto ou Revolução Vintista, que é quando os burgueses de Portugal eles exigem a volta de Dom João, que é rei, naquele momento era rei de Portugal, que estava no Brasil. Eles exigem a volta dele para o seu país para poder levar o Brasil como uma colônia novamente. Né? Naquele momento o Brasil era Reino Unido com Portugal, para colocar o Brasil como colônia e Portugal continuar prosperando como era antes. A gente tem também, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, que é na década de 30 na França, com Luís Felipe de Orleans, e o nosso tema central, que é de 1848. Nós temos também o período napoleônico, que Napoleão, então, no início do século XIX, mais precisamente em 1804, ele se autoproclama imperador, né, na França, e ele começa uma política de expansão muito agressiva. Ele tenta e consegue, muitas das vezes, dominar vários territórios ali na Europa, não só na Europa, mas principalmente lá. Inclusive, a família real portuguesa chega no Brasil fugindo de Napoleão, né? Ah, Tem a questão também do bloqueio continental contra a Inglaterra. Como a Inglaterra é uma das nações mais desenvolvidas naquele momento, Napoleão tenta
com esse bloqueio, barrar um pouco a influência da Inglaterra no mundo, o transporte, as exportações, e por isso o Napoleão aplica esse bloqueio. Em 1815, nós temos a derrota de Napoleão, e após isso acontece o Congresso de Viena, que é quando as potências do mundo naquele momento elas determinam a nova geografia da Europa. É claro que muitos territórios que Napoleão havia conquistado voltam para os seus países respectivos, mas outros territórios também acabam mudando um pouco com esse movimento. E um outro ponto importante que aconteceu também naquele ano foi a chamada Santa Aliança, com a Prússia, a Áustria e a Rússia. E a gente também não pode esquecer da França. Esse movimento ele tenta restabelecer o absolutismo na Europa. Na França, consegue se restabelecer a dinastia Bourbon com Luís XVIII e Carlos X. Durou de 1815 a 1830, o Luís XVIII falece em 1825, se eu não me engano, e assume o seu irmão, se eu não me engano, Carlos X era irmão. E nesse período, nesses 15 anos, houveram várias crises, né? Imagina, você consegue, por algum momento, derrubar aquele sistema, depois entra Napoleão com uma política super agressiva e depois volta aquele sistema monárquico antigo. E a gente está falando do século XIX, né? O século onde vários pensamentos novos surgem, o desejo de republicanismo já era muito forte, então eles não tiveram realmente vida fácil. E em 1830, o rei Filipe I da Casa Orleans, já é uma nova casa, não é mais a Casa Bourbon, ele assume, né, o poder. Inicialmente, ele entra com o apoio da burguesia. Ele fez várias promessas para a burguesia, algumas cumpriu, outras não. Então, no primeiro momento, ele teve muito apoio da burguesia, mas depois ele acaba perdendo esse apoio e ele cai em 1848, que é quando estoura, né, a Primavera dos Povos, essa revolução. Ele recebe oposição de vários grupos ao mesmo tempo. Então a gente tem os liberais, a gente tem os republicanos, a gente tem o proletário, né, que já era influenciado por Karl Marx naquele período, os defensores da dinastia Bourbon, que queriam que os reis Bourbons voltassem, e também os bonapartistas, que queriam colocar o sobrinho, né, de Napoleão no poder naquele momento. Todos esses grupos se unem contra esse rei e eles conseguem, enfim, tirar o Luís Filipe do poder e quem assume é o Luís Bonaparte, que é o sobrinho de Napoleão. Ele é eleito, tá? Então já é um momento ali onde a gente consegue ver um republicanismo, até algumas pessoas chamam de Segunda Revolução Francesa. Então, durante 4 anos, de 1848 até 1852, a França vive um período republicano. Então, Napoleão III, ele é eleito presidente, e aí em 1852 ele dá um golpe nele mesmo e assume o poder, aí sim, como imperador, chamado de Napoleão III. Um outro ponto importante também a falar, durante o período republicano acontece uma nova constituição na França e um dos vários pontos novos abordados é o sufrágio universal, né, que é o direito a voto por toda a população. Então esse imperador, Napoleão III, ele governa até 1870, quando ele é derrotado na Guerra Franco-Prussiana, que é uma guerra que foi a França, né, provocou, a Prússia provocou essa guerra quando eles tentam tomar alguns territórios da França, né, a região ali da Alsácia e Lorena, conseguem tomar e a França acaba então perdendo e junto com isso Luís Bonaparte, né, Napoleão III, ele acaba caindo. Na Alemanha nós temos também o processo de unificação, né, do Império Alemão, nós temos na Itália a unificação italiana, e nós temos também na região da Áustria, a Áustria tentando dominar vários povos eslavos e esses povos conseguindo, guerreando, com proletários se unindo, criando vários movimentos também contra a Áustria. E no Brasil, né, a gente tem o que ficou conhecido como a Revolução Praieira, de 1848, em Pernambuco, onde eles criticam o poder moderador. Eles também exigem a liberdade de imprensa e retirada de portugueses do território nacional, porque eles queriam mais poder político, que naquele momento os portugueses
tinham bastante. Voltando para a França, a gente vê um povo extremamente insatisfeito com esse esforço de guerra de Napoleão, e com a pobreza aumentando bastante, né? A gente sabe que com o esforço de guerra, vários recursos que seriam destinados à população mais pobre acabam sendo destinados à guerra e a população mais pobre sofre ainda mais. Ah, então, a gente percebe que, num primeiro momento, o povo tinha a ajuda da burguesia para alcançar essa revolução, e a burguesia, percebendo que, junto com o povo, ela mesma poderia perder, né, o controle, né, perder o poder que eles almejavam, porque o povo sempre é uma massa maior, né, e o povo junto consegue seus objetivos. Então a burguesia acaba saindo da revolução em dado momento e o povo fica sozinho. Por isso todos os movimentos e todas essas conquistas do povo, do proletário, elas não duram muitos meses. Poucos meses depois, todos esses movimentos vão se dissolvendo por toda a Europa e por isso a gente diz que é uma revolução que ela fracassou bastante alguns meses depois. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem deixar ou no direct ou aqui nos comentários que a gente tenta responder. E até a próxima. Valeu!